tudo bem? Primeiro de tudo, nesse vídeo eu quero muito agradecer vocês, porque eu acompanho os comentários que vocês fazem, tanto na minha fanpage, né, na Gisela Valim Terapias, quanto aqui no YouTube. Eu leio todos, nem sempre eu consigo responder todos, né, que são muitos, mas eu leio todos. Gente, eu fico assim muito impressionada com o nível dos comentários, sabe? Com o alto nível, com a percepção de vocês, com a lucidez dos comentários, com a generosidade. Eu fico assim muito grata por poder ter um público onde a maioria das pessoas sente afinidade com a minha energia, onde tem uma troca tão digna, sabe? Porque nossa, assim, em geral na internet as pessoas comentam tanta abobrinha, né? E eu fico tão feliz de ter o privilégio de ter um público assim tão bacana, tão lúcido, tão perceptivo, com comentários muito inteligentes, muito sensíveis, muito profundos. Em especial teve um post, é sobre esse post que eu vou falar aqui hoje, que eu publiquei há um tempo, que eu dizia que a credibilidade está em ser aquilo que você é, em expressar a sua própria verdade, né? E aí nesse post em especial, nossa, cada comentário assim perceptivo de vocês, sabe, lá na página, a interação entre vocês também é muito legal. Muitas vezes eu faço posts e nos próprios comentários alguém expressa um problema e vocês, entre vocês, já recomendam vídeos meus para aquela pessoa assistir. Eu acho isso muito legal, eu fico assim muito orgulhosa, assim, sabe, muito orgulhosa de vocês, muito ao mesmo tempo também me sentindo muito querida e de ver que meu trabalho está fluindo e tocando o coração de tanta gente. Então, muita gratidão pelo carinho, pela generosidade de vocês. Tudo que eu faço aqui no canal, o tanto que eu me dou, eu recebo em troca de vocês, né? Aquilo que vai sempre volta. Então, quero agradecer muito. Bom, gente, vamos lá sobre o tema de hoje, que é sobre a questão da alegria, né? Que eu até fiz um post sobre isso, teve bastante comentário, bastante interação de vocês. E nesse post eu falava basicamente o seguinte, vou tentar lembrar agora, depois vocês procuram na minha página, quem não leu, eu vou tentar encontrar o link para deixar aqui na descrição, tá? Eu falava assim que antes, quando eu era uma pessoa mais fechada, mais reprimida, eu achava natural, né, as pessoas não gostarem de pessoas que eram muito pessimistas, muito baixo astral, de pessoas muito negativas. Eu falava, bom, acho que ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que se lamenta muito, e de fato as pessoas não gostam em geral. Mas conforme eu fui me reprimindo e fazendo uma série de terapias e trabalhos corporais e coaching, eu fui ficando cada vez mais natural, mais espontânea. Claro que eu ainda tenho muitas limitações, muitas, para trabalhar, mas eu fui ficando mais natural, mais espontânea, mais alegre. Comecei a expressar isso nos vídeos também, essa alegria, né? E, gente, é uma coisa que é importante diferenciar, que eu aprendi com o Osho, é que alegria é diferente de entretenimento, de empolgação. Tá? O entretenimento, a empolgação, eles servem mais ao ego, eles são mais uma anestesia para o ego. A alegria, ela vem da consciência, ela não depende de nenhum fator externo, ela vem da percepção. Então, alegria é diferente de empolgação, de excitação, tá? E aí, conforme eu fui fazendo esses trabalhos, eu fui percebendo que eu fui ficando cada vez mais solta e mais alegre, enfim. E aí começou a acontecer um fenômeno muito interessante, que até então eu não observava, porque eu não passava por isso, né? Que eu comecei a perceber que havia um policiamento muito rígido de algumas pessoas também reprimidas em relação a esse comportamento mais solto, mais expressivo, mais natural, coisas do tipo assim, eu escuto, é muito raro, tá, gente? É minoria quem faz isso. Felizmente, a maioria do meu público, assim, são pessoas muito legais, com as quais eu sinto bastante afinidade, mas sempre tem um ou outro que tem uma percepção diferente e que são pessoas mais controladoras, mais reprimidas, como eu também já fui em algum momento, né, já fui muito, e assim, elas falavam, mas você é espiritualista, você não pode ficar rindo assim, isso perde a credibilidade, as pessoas não vão confiar num trabalho de uma pessoa que está sempre rindo, de uma pessoa que gesticula muito, você tem que se conter, mas você exagera, né, você é muito expansiva nos vídeos, você não pode ser assim, você tem que se controlar, né, aí sempre com aquele discurso assim, não, eu tô falando isso pro seu bem, pra te ajudar.
E aí eu ficava ouvindo aquilo e às vezes eu me perguntava, eu falava, poxa, será que eu tô exagerando, né? Às vezes a gente não tem, quando você tá começando a mudar o seu jeito, a se expressar de uma forma mais natural, eu assistia o vídeo de novo e avaliava e eu falava, não sinto que tem exagero aqui, não tocou meu coração esse comentário. Pra mim não faz muito sentido. E aí eu levava esses comentários pro meu coaching, que é o Arli, e ele falava, não, de jeito nenhum, Gisela, isso daí é inveja. E aí muitas vezes eu chegava a analisar a foto da pessoa que falava isso pra mim, e não no sentido de julgar ou de criticar, mas sim de exercer a empatia para tentar entrar no universo daquela pessoa, tentar falar por que será que essa pessoa tem esse olhar. Eu sempre fui muito curiosa para tentar entender, para sentir a energia da pessoa e falar por que será que essa pessoa vê o mundo assim. Tanto que foi por isso que eu me tornei psicóloga e depois fiz vários cursos de terapia, porque eu gosto de entender, né, o olhar das pessoas. Aí eu ia analisar as fotos e via a postura corporal, sentia a energia da pessoa, olhava nos olhos. E aí eu entendia muita coisa, eu falava, bom, essa pessoa ela tem uma criança reprimida muito forte aqui, ela tem um olhar muito triste, ela tem muita rigidez, então quando ela vê a alegria expressa em alguém, não precisa ser só comigo, né? Provavelmente ela deve ser assim com outras pessoas. Sempre que ela vê alguém sendo muito espontâneo, muito alegre, ela entende, como ela é muito controladora e repressora, ela entende que aquilo é um tipo que a pessoa está fazendo, é uma coisa artificial, porque se a vida é tão dura, é tão difícil, como é que pode alguém ser alegre naturalmente? Então essa pessoa está forçando uma barra, né? Então eu conseguia ler aquilo na pessoa, não por projeção, que é uma técnica que o Ali me ensinou, é pela empatia. Você tem que silenciar o ego, olhar para a foto da pessoa sem julgamento, gente. É entrar no universo da pessoa. Eu tenho mediunidade empática, então para mim é fácil fazer isso. Mas quem quiser desenvolver também consegue. Você silencia o ego e você meio que entra. Meio não, você entra na pessoa, né? Metaforicamente falando. Como se você começasse a pensar com a cabeça dela. E você começa a sentir sintomas no corpo, pensamentos e sentimentos que na verdade você está captando da pessoa, né? Aí você começa a perceber e a entender melhor por que aquela pessoa tem aquele olhar. E aí eu falava, nossa, caramba, né? Como essa pessoa também é reprimida, como eu também já fui um dia. E aí, olhando para o passado, eu me lembro que muitas vezes eu também já tive inveja, né, de pessoas que eram muito expansivas. Eu não sou expansiva, tá, gente? Eu sou um tipo mais introvertido. Mas aqui nos vídeos eu coloco toda a minha alegria e meu amor expresso aqui. E quando eu era travada, eu era tímida e não meramente introvertida, eu era muito tímida, eu via pessoas muito alegres e expressivas, eu falava, nossa, que pessoa exagerada, né? Pra que falar alto assim, pra quê? Né? Pra que fazer isso? Pra que rir tanto assim? Me incomodava, né, aquilo, porque, claro, né, eu tava travada, eu tava com a minha criança interna reprimida, então eu ficava policiando as pessoas o tempo todo, querendo controlar, tipo, contenha-se, não exagere, né? E quando isso começou a acontecer comigo, quando eu fui pro outro lado, né, da moeda, e quando isso começou a acontecer comigo, eu falei, caramba, de fato, né, as pessoas, quando são muito controladoras e reprimidas, que a maioria das pessoas, né, tem, em maior ou menor grau, uma dose grande de controle do ego, elas realmente ficam tentando policiar o comportamento uma das outras, né? Tipo, não, você pode rir, mas não ri muito. Solta a franga, mas solta só um pouquinho. Solta uma franguinha, não solta uma frangona, né? Não põe a pombagira pra rodar. Solta uma franguinha, assim, de leve, né? Pra você fingir que você é fina, né? Não vai botar pra quebrar, né? Então, assim, a gente tem autorização social pra soltar uma franguinha. A frangona tem que ficar presa, né? Por quê, gente? Porque a alegria, ela pertence aos rebeldes, né? A alegria, ela é libertadora. O Osho fala muito isso nesse livro aqui, eu amo esse livro. Quem puder ler, gente, olha, é de uma profundidade, de uma sabedoria, né? E ele fala justamente isso nesse livro, que era um olhar que eu nunca tinha tido e que quando eu li fez tanto sentido para mim. Ele fala assim que nós, por vivemos numa sociedade competitiva, né? Ele não usa esse termo, mas ele fala uma sociedade que seria o que a gente entende por uma sociedade psicopática, de prazer, poder, manipulação.
Desde criança, a gente aprende que é importante ter ambição, que o importante são os resultados, as metas, e não o caminho que a gente faz para chegar nessa meta. Então a gente aprende sempre a guerrear, um querer ser melhor que o outro, né? E sempre que você expressa de alguma forma a sua alegria na infância, que você é espontâneo, que você é solto, que você é natural, sempre tem alguém que fala, não faz isso, vai quebrar, né? Não pula daí, o tempo todo, né? Você ganha uma Barbie, por exemplo, você começa a cortar o cabelo da Barbie, exercendo a sua criatividade, que é algo precioso, você começa a pintar a cara da Barbie, sempre, não pode, vai estragar a boneca. Gente, eu acho que falo isso aqui. Gente, a mente investigadora da criança, a criatividade é infinitamente mais valiosa do que a Barbie, você pode ter certeza. Então deixa ela se expressar, deixa pintar a Barbie, cortar cabelo, ela tá sendo criativa, isso é fantástico. Só que, óbvio, né, a maioria dos nossos pais, né, não são seres que meditavam, então óbvio que eles também têm limitações no ego, e daí na hora de educar uma criança, eles passam muitas dessas crenças para a criança, né? E aí eles ficam cerceando a criança. Então qual a crença que a gente vai absorvendo desde que a gente é pequeno? Que você não pode ser espontâneo, você não pode ser natural, né? Você não pode ser expressivo, ou ser muito alegre, ou dançar, porque se você fizer isso, alguém vai vir, vai te falar um não, vai te reprimir. Então você vai cada vez mais se engessando, ficando tolhido, com medo do mundo, com medo de falar o que você pensa, com medo de se expressar, porque alguém vai vir te reprimir, vai te punir. E eu acho muito interessante uma experiência que o Osho pede para 3 amigos fazerem, que ele fala que tem um policial numa vila que era muito amigo dele, e esse policial sempre falava pra ele que queria ser uma pessoa feliz e que não entendia como o Osho podia ser feliz, que ele também queria ser feliz. E aí um dia o Osho faz um experimento com esse policial e ele fala para 3 amigos dele saírem cantando e dançando pela rua. Aí dá alguns minutos, o policial vai lá e leva os amigos pra cadeia. E daí o Osho conversa com o policial, poxa, mas qual o problema? Eles só estavam cantando, dançando, estavam gargalhando, o que tem de mal nisso? Eles não estavam atrapalhando ninguém, não estavam depredando o patrimônio público, invadindo o espaço das pessoas, eles estavam simplesmente expressando a alegria deles, o que tem de mal nisso? E daí o policial entendeu, né, que não tinha nada de errado, e antes disso ele falou assim, não, mas é perigoso. Eu acho perigoso por quê? Né? E depois ele soltou os amigos do Osho e tudo, e é interessante isso, né? Porque a sociedade, de uma forma geral, ela entende que a pessoa alegre é uma pessoa perigosa, porque a pessoa alegre ela é rebelde, ela não tem medo, ela não precisa ficar se submetendo a alguns dogmas, a alguns paradigmas. Toda a sociedade de consumo, gente, é baseada na frustração e na infelicidade. Todas as religiões são baseadas na infelicidade, porque uma pessoa feliz, ela não precisa ter nenhuma religião, ela não precisa frequentar um determinado lugar, porque lá ela vai encontrar a felicidade, ela não precisa buscar a felicidade, ela entende que a felicidade é algo que basta ela simplesmente aquietar o ego e olhar para dentro. Então, ela percebe que ela pode ter momentos de alegria, por exemplo, ao nadar num rio, ao sentir a brisa gostosa de um vento geladinho no rosto dela, né? Que ela não precisa consumir nada, ela não precisa comer de forma compulsiva, ela não precisa beber, ela não precisa de uma muleta existencial. Então, gente, uma pessoa feliz, ela não interessa para essa sociedade, né? A gente muitas vezes confunde a anestesia que vem, por exemplo, do entretenimento, a anestesia que vem da empolgação, que na verdade muitas vezes é uma intoxicação e não uma alegria mesmo, porque a alegria vem da consciência. A gente confunde o entretenimento com a alegria. E muitas vezes quem busca o entretenimento, em geral, é uma pessoa infeliz. Porque se ela estivesse feliz, ela não ia buscar uma recompensa externa. Ela simplesmente perceberia que a alegria é interna, que vem da consciência, da percepção. Só que a nossa sociedade, ela é toda baseada em paradigmas de ambição, de poder, de competição. Então, é visto socialmente, a gente entende socialmente que aquela pessoa que é séria, que é imponente, é uma pessoa que passa credibilidade, né? Porque, poxa, é uma pessoa séria, né? Ela não ri, né? Então, se a pessoa ri, se ela mostra os dentes, na linguagem corporal, a pessoa que mostra os dentes ao sorrir, ela mostra vulnerabilidade.
né? Então, se ela está sendo vulnerável, ela não é boa para ser um grande líder, para ser um chefão, então ela não passa credibilidade, porque a gente entende nessa sociedade psicopática que ter credibilidade é ter ambição, é ser sério, né? Então o ego entende dessa forma. Então quanto mais risonha, alegre essa pessoa é uma tonta, ai, não para de rir, é uma idiota, é uma criançona, uma babaca, a gente desqualifica, porque a gente vive numa sociedade ainda que é patriarcal. E esses valores do feminino, né, que são valores do coração, do sentir, da alegria, da amorosidade, eles são muito desvalorizados na nossa sociedade. Numa sociedade psicopática, a gente entende que a pessoa que é risonha, que é alegre, que é amorosa, que ela é uma idiota, que ela é uma boba, que ela é muito vulnerável, que ela é uma tonta. Qualquer trator pode passar por cima dela e esmagar, porque ela é uma babaca, né? A gente desqualifica, desconsidera e entende que bom é o cara que se impõe, que é poderoso, né? Que é cheio de ambições, que tem metas, que quer chegar no topo. E aí o que acontece? Esse cara que tem esse tipo de ego, ele chega no topo, de tanto ele trabalhar e batalhar, ele pode até chegar no topo. E aí quando ele chega nesse tal topo social, ele percebe que ele continua infeliz. E aí, o que sobrou? Só resta ele buscar o desenvolvimento da consciência, né? Porque quando enfim ele chega, ele atinge aquele objetivo, ele percebe que ele continua com aquele vazio, né? Nem não vazio no sentido de consciência, mas no sentido de falta. Essa história de Buda, inclusive, o Osho conta também nesse livro, Alegria. Ele fala que o Buda era um cara muito rico, né? Ele tinha tudo, morava num lugar, numa mansão, né? Tinha empregados, tinha muito luxo, muito conforto e um grande jardim. E, no entanto, ele resolve abandonar tudo isso e fica 6 anos em peregrinação, consultando vários yogins e vários mestres para ir em busca da felicidade. Até que tem um dia que ele fica sem fazer nada, que ele não tem nenhum compromisso no dia seguinte, ele não tem nada para fazer, ele pode dormir até mais tarde, pode ficar em paz. E aí é nesse momento que ele acorda, né, no dia seguinte, e que ele se iluminou, porque era um momento que ele não tinha nenhum desejo, ele não queria nada, ele estava ali tranquilo, em paz, não estava em busca de nada. Isso o Osho fala também no livro, que a felicidade não é algo para você buscar, né? Sempre que você busca, você está sempre focado na falta e está sempre querendo ir além. E isso é uma identificação com o ego. Então, quanto mais a gente busca, menos a gente tem. E ele fala que a felicidade você encontra quando você para de procurar. Então, gente, sempre que você quiser expressar a sua alegria, a sua espontaneidade, você pode ter certeza, vão aparecer pessoas que têm uma criança interna muito reprimida, vão ficar, não faça isso, não ria muito, não faça aquilo. Na verdade, elas incorporaram, né, os próprios pais, aquele superego repressor gigante, né, limitador. Justamente elas internalizaram isso, elas expressam isso controlando as outras pessoas, sendo umas cerceadoras de comportamento e exercendo uma função de um superego repressor gigante. Né? Como o Garça fala, todos controlam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. E isso também me lembra que, nesse livro do Osho ele fala isso também, que é muito fácil você ser amigo de uma pessoa e querer ajudar uma pessoa quando a pessoa está na miséria, quando ela tem um emprego ruim, quando ela está sem dinheiro, quando ela está estrupiada, quando ela só reclama, quando ela está mal. Você fala assim, poxa, essa pessoa é uma coitada, né? Até maldade eu não querer ajudá-la, você sente até culpa muitas vezes. Agora, né, vai ser amigo verdadeiro e não por interesse de uma pessoa que está bem, que está feliz, né, que está bem sucedida em termos espirituais, por exemplo, que é uma pessoa que está próspera em todos os níveis, que está num relacionamento maravilhoso, né, uma pessoa que está exalando alegria. Aí o bicho pega, né, gente? Porque muitas vezes a alegria do outro, ela nos põe em contato com a nossa própria miséria interna. A gente começa a ter a dimensão da nossa miséria, da nossa pobreza interior. Em geral, se a gente não sabe lidar com isso, a gente começa a sentir inveja e querer controlar o outro. Não, peraí, se eu não sou feliz, você também não pode ser. Porque se o mundo é essa droga, como é que você pode ser feliz? Você tá fazendo um tipo, né? Você tá fazendo caras e bocas, isso aí é um tipo que você tá fazendo. Não é possível, esse mundo é uma droga. O Freud falava muito isso, né? Que na verdade não dá para o ser humano ser feliz, só dá para ele conseguir se adaptar,
né, ao ambiente, só dá para ele conseguir se adaptar ao social, mas ele nunca pode ser verdadeiramente feliz. E, na verdade, os pacientes que ele consultou, provavelmente ele não consultou nenhum iluminado, nenhuma pessoa que expandiu a consciência para de fato expressar alegria, porque nas pessoas que têm essa capacidade de conexão com a própria essência, a alegria é possível, né? Mas na maioria das pessoas que ainda não estão despertas, o estado natural, entre aspas, é aquele estado de torpor, de infelicidade. Se a gente vira uma pessoa na rua cabisbaixa, triste, chorando, se lamentando, a gente tende a achar aquilo normal. Ah, tudo bem, a vida é uma droga mesmo, ok, né? Ela tá ok. Agora, se a gente vê uma pessoa pulando, rindo, feliz, a gente fala, pô, essa daí tá louca, vamos prender antes que ela promova algum atentado ao patrimônio público, né? Porque essa pessoa não bate bem, ela é biruta. E de fato, né, aos olhos do social castrador, a pessoa alegre, ela não tá batendo bem mesmo, porque ela tá transcendendo esse paradigma. É até um elogio nesse caso ser chamada de louca. Então, gente, quem puder, lê esse livro. Esse livro é muito lindo, assim, é de uma profundidade muito grande, porque ele fala exatamente isso, que a gente supervaloriza o sofrimento, porque o sofrimento, ele fortalece o ego. Quando a gente tem um problema para resolver, um desafio, o ego fica forte, poderoso, né? Quando você está feliz, quando você está realmente alegre, com aquela alegria que vem da consciência, o ego some, porque você está no aqui e agora, você não deseja nada, você não está no futuro, você não está no passado, você está nesse momento presente completamente lúcido. E isso desapodera o ego, né? O ego controlador. Tem muita gente que pode ver uma pessoa alegre e interpretar aquilo como sendo irresponsabilidade ou infantilidade. E o Osho fala que a responsabilidade é você ter a capacidade de expressar aquilo que você é. Então, nesse sentido, quanto mais alegre é uma pessoa, mais responsável ela é, porque mais ela está conectada com a própria essência, né? Maturidade é isso, é você expressar o melhor de você. Tem muitas pessoas com 60, 70, 80, 90 anos que são imaturas, porque a maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com a consciência, com a percepção, né? Então, a meu ver, quanto mais alegre é uma pessoa, mais responsável e mais madura ela é, porque isso significa que mais ela está conectada com a essência e menos ela está identificada com um ego poderoso, castrador, psicopático, competitivo. Gente, numa sociedade patriarcal e bélica como a nossa, é preciso muita coragem para a gente expressar os nossos verdadeiros sentimentos. Porque, inevitavelmente, quando a gente expressa alegria e amorosidade, a gente vai ser rechaçado, a gente vai ser ridicularizado, vai ser chamado de idiota, de bobo, e tudo bem, sabe? O mais importante é a gente continuar expressando esses sentimentos, porque esses sentimentos são capazes de transformar a sociedade. Independente de crítica. As pessoas reprimidas, as pessoas que estão internamente presas, que são muito controladoras, elas vão tentar nos tolher, né? E eu já fui assim, eu já fui essa pessoa. Então eu tenho compaixão por quem age desse jeito, né? Porque eu já fui assim e eu sei como é difícil a gente ser uma pessoa extremamente controladora, com medo de deixar o ego se derreter e se entregar para a vida. Gente, essa é a minha mensagem de hoje. Se você gostou, lembra de deixar seu curtir aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos se você achar que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas e também de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Um grande beijo, muita alegria e até o próximo vídeo.